Olá pessoal, como estão? Eu espero que estejam todos bem, bem-vindos. Bom, gratidão por estar aqui, por mais uma reflexão. Hoje, nossa reflexão estará direcionada ao crescimento emocional e o senso de responsabilidade que devemos ter nesta ação. Bem, nem todos os seres humanos conseguem nascer em lares cujos pais possuem uma boa base educacional e emocional para melhor instruir os seus filhos. A maioria dos adultos não desenvolveu uma boa educação emocional quando crianças, e caso eles não procurem melhorar na fase adulta, seus filhos correm o risco de passar por esta mesma situação, exceto que os pais tenham condições de investir em um profissional para auxiliá-los. A gente vê muitos países mais considerados, desenvolvidos, em que os, a população tem mais condições financeiras e pode investir melhor na educação. Em lugares onde a população é mais pobre, isso já é mais complicado. Muitos pais precisam ficar uma maior parte do tempo trabalhando e deixando os seus filhos em cuidados de outras pessoas. Então é um assunto bem complexo e que tem vários fatores que influenciam a questão da educação emocional. Então vale a pena pesquisar mais a respeito, refletir, ok? Enfim, continuando. As experiências e situações vividas quando criança influenciam muito na fase adulta, além de que temos que contar com a bagagem de vivências de vidas passadas. Temos também a participação da coletividade, um agregado de informações que interferem no crescimento e desenvolvimento interno. Então, são vários fatores, vários mesmo. É importante termos sempre clareza da importância de desenvolver a nossa educação emocional. Afinal, ela consiste na aquisição de habilidades que nos direcionam em relação ao modo como nos comportamos, os temperamentos, as expressões e controles de sentimentos. Então é muito importante a educação emocional, muito importante mesmo, e jamais deve ser ignorada. Diante disso, vamos refletir alguns tópicos que possam auxiliar no crescimento emocional. Separei 10 tópicos. Bora? Vamos lá então. Bem, o primeiro aqui. Faça diálogos com você mesmo. É muito importante você ter esse diálogo com você mesmo, com você mesma. A gente percebe, aqueles que gostam de observar, quando a gente conversa com uma pessoa, ela não está escutando exatamente o que é falado. Ela só está aguardando a pessoa ficar em silêncio para ela despejar, todo um monte de informações, um monte de sentimentos. Muitas vezes nem ela está consciente dela mesma, mas uma necessidade de falar. E vice-versa, outras pessoas também, não consegue ouvir o outro. Mas por que tem essa dificuldade de ouvir o outro? Porque não falam consigo mesmos. Então faça diálogos com você mesmo. Reserve um período no seu dia, seja ao acordar, antes de dormir. Ao acordar é bom você refletir como você quer que seja o seu dia, quais são as suas atividades, as suas prioridades. Procura alimentar como vai ser o seu dia da melhor maneira possível. Porque o que você alimenta, você está mostrando para o universo, é isso que eu quero. Então, a tendência é que as coisas aconteçam. E antes de dormir, ao anoitecer, fazer esse feedback do como foi o seu dia, de 0 a 10, lembra do 0 a 10? Pois é, de 0 a 10, como que foi o seu dia? Se foi abaixo de 10, o que precisaria para ser 10? Porque aí, num novo amanhecer, num novo dia, você tomará ações para que não se repita. Então, faça diálogos com você mesmo. Você é sua melhor amiga, você é seu melhor amigo. É de extrema importância esse diálogo interior, entende? Porque quando você pratica isso, esse diálogo com você mesmo,
Você consegue ouvir o outro melhor. Porque você já se ouviu. Você não vai estar querendo falar com o outro para despejar as coisas que você guarda e que não fala com você mesmo. Você, quando conversar com alguém, você vai estar conversando mesmo, você vai estar observando o outro, vai estar ouvindo o outro. E pode até mesmo ajudá-lo sobre os seus conflitos internos para que ele também possa se ouvir, para que ele mesmo possa dialogar com ele mesmo, com ela mesma. Então, exemplos. Precisamos de exemplos de pessoas que conversam consigo mesmo. Ah, quem gosta de falar sozinho, não julgo, né? Às vezes também eu tinha essa prática, estou mudando alguns hábitos, alguns comportamentos, por necessidade mesmo. Ataques espirituais, o povo fica ouvindo, né? Depois ataca a gente. Enfim. Então, faça esse diálogo com você mesmo. É muito importante. E você vai perceber que quando você conversa com uma pessoa que tem esse diálogo interior bem resolvido, não há conversas fúteis, né? Porque quando você entra em contato interior com você mesmo, você vai estar, e com o objetivo, claro, sempre se tornar um ser humano melhor, de preferência, por favor, você vai estar lapidando o seu interior. É um começo, né? É um caminho interno, muito importante. Tá. 2. Sinta os seus sentimentos. Muitos não gostam de sentir os sentimentos. Tipo, é legal sentir algo que é bom, apesar que há situações em que as pessoas têm até dificuldade de sentir coisas boas, sentir gratidão, sentir felicidade por N fatores. Pessoas que... Eu vejo comportamento de crianças, algumas crianças. Ela tira nota 10, né? Só que não quer que ninguém aplaude ela. É como se tivesse uma informação no consciente dela que isso é errado. Já observaram isso em algumas crianças? Não? Observem. Essas crianças precisam urgentemente fazer terapia. Todos nós precisamos fazer terapia, na verdade. Não conheço ninguém que não precisa de terapia. Terapia é ótimo. Tratamentos terapêuticos com profissionais da área de saúde são para pessoas que querem se tornar melhores. E todo dia podemos nos tornar melhores. A questão é: sinta os seus sentimentos. Sejam eles bons ou ruins, sinta eles. Permita-se sentir. Né? Isso faz parte muito importante da primeira etapa. Faça diálogos com você mesmo. Sinta os seus sentimentos. Dói. Aprenda a sentir essa dor, mas manter a calma para você entender. Porque muita gente às vezes entra em contato com o seu interior, sente dor, ai, doeu. Foge de si mesmo. Aí não consegue ficar em silêncio. Precisa deixar a televisão ligado, o rádio ligado, precisa ter barulho externo, porque o silêncio faz ela entrar em contato com ela mesma. Tem até dificuldade para dormir. Puxa, na hora de dormir, na hora do silêncio, na cama ali, é o momento onde as coisas vêm, as coisas que ela vai deixando para depois, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Aquele conversa que você tem que falar com o seu chefe, aquela promoção que você percebe que merece, mas a empresa não está ali valorizando, ou até mesmo aquela decisão de, sei lá, separar do marido, aquele divórcio, porque o relacionamento já não está mais, está esgotado. Um cresceu, desenvolveu internamente, o outro estagnou, então perdeu a compatibilidade. Isso influencia muito no casal. Quando um se desenvolve, o outro fica estagnado, perde a compatibilidade. Por isso que é importante, até mesmo no relacionamento, ambos queiram crescer juntos, para continuarem juntos, né? Um exemplo. Então, sinta os seus sentimentos, permita sentir a alegria também, porque é bom. Há pessoas que têm dificuldade de sentir alegria, como eu citei das crianças, mas adultos também têm dificuldade de sentir gratidão. E sentir gratidão é uma energia muito poderosa. Não conseguir sentir gratidão, toca o sinal de alerta, né? E sinta esses sentimentos. Sinta. Porque permita sentir isso para poder seguir o próximo passo, que é o terceiro. Entenda o que os seus sentimentos querem lhe dizer. Mas para você entender o que os seus sentimentos querem lhe dizer, você tem que deixar sentir. Você tem que se permitir sentir. Então, entenda o que os seus sentimentos querem lhe dizer. Puxa, eu estou com dificuldade de sentir gratidão.
Será que não estou muito preocupada e esse excesso de preocupação está me gerando excesso de controle? E aí, como para mim tá sempre preocupada, eu não consigo me concentrar no que é coisas gratas? Ou será que eu acumulei muitas informações tristes, densas, rancor no meu coração, no campo emocional, no campo mental, e isso esteja me impedindo de sentir bons sentimentos? Sim, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. E aí você tem dificuldade de gratidão, muitas vezes acontece na infância. Fato, sua infância é muito difícil, só que você não tem consciência que a sua infância foi difícil. Até que você começa a fazer terapia e percebe, puxa vida, minha infância realmente foi bem difícil. Então por isso que quando eu era adolescente eu não gostava de lembrar da minha infância. É como se eu tivesse feito um bloqueio para eu mesma não me lembrar, para eu não sofrer. Enfim, são diversos fatores. Ou sentir a questão da dor. Ansiedade, que é uma coisa que muitos sentem, ansiedade por aceleração do tempo. Nossa, tudo tem que estar rápido, eu tô me sentindo atrasada, sentimento de atrasada. Eu tô ansiosa, não consigo relaxar, meus ombros estão tensos. Ai, até fiquei tensa aqui, nossa, né? Eu tô mexendo em alguns contatos. Esse tema, né, esse texto tá mexendo com algumas sombras minhas, que até eu tô sentindo um pouco pesado. O que isso está querendo lhe dizer? Entenda o que os seus sentimentos querem lhe dizer. Procure fazer essa investigação. Mas para você entender, você tem que sentir. Opa, eu tô sentindo isso. Coloca no seu caderninho. Tô sentindo isso. Quando isso aconteceu? Aconteceu em tal situação, eu senti isso. Isso vem se repetindo? Isso vem se repetindo. De outras situações, se acontece isso, puxa, outras situações também acontece isso. Sabe? Então é essa análise interior, é essa autoobservação. Aí vem o quarto passo, que é reflita a origem dos seus conflitos emocionais, né? Então, puxa vida, toda vez que, sei lá, alguém vem a ansiedade, eu percebo, como é ansiedade. Ou então, esse excesso de preocupação foi da minha infância, que aí eu lembro da minha mãe em tal situação, meu pai em tal situação. Então, olhar a origem dos conflitos emocionais, tentar entender o que ocasionou isso, porque você observando, nossa, quando acontece tal fator, eu fico desse jeito, então como eu posso evitar tal situação para não gerar mais isso? Não quer dizer que você vai eliminar, contudo vai amenizar. É uma investigação profunda que você tem que ter contato com você mesma. E aí, claro, tá difícil, procure ajuda de um profissional. Sempre vou repetir isso. Um psicólogo, um terapeuta holístico, alguém da área da saúde, privado, público, que trabalha em ONGs, seja como for, mas que também seja capacitado, qualificado, um profissional que você confia. Isso é importante também. Quinto ponto, entenda o tipo de alimento que vem nutrindo o seu interior. Sim, você tá aí percebendo, você tá fazendo seu diálogo com você mesmo, tá sentindo os seus sentimentos, tá entendendo o que os seus sentimentos querem lhe dizer, tá refletindo a origem dos seus conflitos emocionais. Será que o que eu já tenho de conflito, eu tô alimentando ainda mais para ficar pior, ou eu tô alimentando com algo que ajuda a ficar mais leve? Se eu já tenho algo em conflito, eu dou dando atenção a algo que é negativo ou algo positivo? Por exemplo, eu tenho a tendência de estar preocupada e aí eu vejo, sei lá, noticiários ruins na televisão, isso aumenta mais a minha preocupação. Eu estou com pessoas negativas, isso aumenta mais a minha preocupação. Eu estou com meu chefe ali que só sabe reclamar, isso aumenta mais. Entende? Esse tipo de alimento informação. Como estou nutrindo o meu interior. Ou, pelo contrário, eu estou procurando focar nas coisas boas. Estou procurando entender, estudar, lendo livros, vendo filmes
tentando amenizar esse sentimento para conseguir dar um próximo passo, para conseguir realizar meus objetivos e metas. Então, entenda o tipo de alimento que você vem nutrindo o seu ser, é muito importante. Positivo ou negativo, tudo que se dá atenção aumenta. Isso é muito importante também para a reflexão, para a educação emocional. E, né, bom. Aí o sexto ponto é encontre o seu centro. Quando eu coloquei aqui encontre o seu centro, eu procurei focar entre educar as sombras das virtudes e fortalecer as virtudes, né? Porque esse equilíbrio entre as virtudes, as sombras das virtudes, que é muito importante. É aí que você consegue encontrar o seu centro. Não é ser muito boazinha, mas também não é ser muito, entre aspas, malvada. É ser gentil, mas aí não é ser tão assim ao ponto de se anular, por exemplo. Tem muitas pessoas que são boas, mas elas são tão boas que ela ultrapassa e aí acaba sendo mal. Que às vezes você quer ajudar alguém, um exemplo, você quer ajudar uma pessoa, mas a sua ajuda excessiva deixa a pessoa dependente de você. Aí já não é uma ajuda, aí você está prejudicando ela, entende? Então, encontre o seu centro. Inocência é bom? É, mas se inocência é demais, você pode se dar mal, você pode se prejudicar. Então, a inocência tem suas qualidades? Tem. A esperteza tem suas qualidades? Tem. Equilibrar os dois polos, né? Então, contra o seu centro, equilíbrio, eduque as sombras, fortaleça as virtudes. Encontrando o seu centro, você vai ajudar na sua educação emocional. Então, quando você estiver dialogando com uma pessoa, você vai estar prestando atenção na conversa, você já falou com você mesmo, você está sentindo seus sentimentos, você está entendendo o que seus sentimentos querem lhe dizer. Se você tem uma certa noção, pelo menos está investigando a origem dos seus conflitos internos, tá atenta ao tipo de coisa que você vem alimentando, se é muito negativo, se é positivo. E aí você está trabalhando o centro, ficando equilibrada. Não é ser muito boazinha, mas também não é ser malzinha. É ser de forma justa, seguir a minha verdade interna. Então, quando você estiver conversando com uma outra pessoa e ouvindo o que a pessoa está falando, você vai estar tão mergulhando dentro de si que vai conseguir ver o outro com uma profundidade. Quanto mais nos mergulhamos, mais enxergamos o outro, né? Então você vai ver, essa pessoa está querendo se aproveitar de mim, porque você vai estar trabalhando também outros campos, a inteligência racional, como também a inteligência emocional, você vai estar trabalhando também. Então os seus sentidos vai estar muito sensíveis, os seus sextos sentidos. Então aquela pessoa, aí ela já quer abusar de mim. Você vai ver os seus sentimentos entrando em ebulição, talvez sim, talvez não. Isso vai depender muito de cada pessoa, cada caso um caso. Mas você pode sentir muito aquele sentimento, sei lá, de raiva ou de impulsividade. Mas você já está atenta, você conversa com você mesmo, você sente os seus sentimentos, você está entendendo, opa, estou sentindo essa raiva. Aquela pessoa está me falando algo que está mexendo comigo. Sentir, ok, mas ter o controle disso, para que isso não, estoure. É claro que todo mundo tem o seu limite, se você perceber que se ficar mais um pouco naquela situação, vai explodir, vai perder o controle de si mesmo, se tornar irracional, agir como um animal, assim, é um animal irracional, né? Atacando a pessoa verbalmente, que é um ataque verbal, mas é um ataque. Então você se retira. Você não é obrigado a ficar ali. A pessoa é livre para falar o que ela quiser, mas você também tem um livre-arbítrio para se retirar. Você não é obrigado a ouvir. Não perca o seu centro. Então é muito legal esse exercício entre educar as sombras e alimentar as virtudes. Aí vem aqui o sétimo ponto, que eu separei aqui, exercite a autoconsciência. A autoconsciência nesse estado de presença, estado do agora. E é um conjunto de fatores que contribui muito. Você vai estar ali no seu agora, naquele momento presente, observando atentamente o que está acontecendo, atentamente a si e a parte externa, que na verdade é tudo um. É tudo um. É muito, muito bacana isso. Então essa autoconsciência vai te deixar alerta
a quem você é, os seus caminhos, suas escolhas, as consequências de suas escolhas também, que é muito importante. Que às vezes você fala algo que fala, puxa vida, eu não deveria ter dito isso. A pessoa tem tendência de ser vítima, agir como vítima. Aí eu disse isso, puxa vida. Ela não tem maturidade para entender aquilo que eu quis dizer. Então eu deveria ter usado outras palavras. Então essa autoconsciência, entende? Você entender, poxa, essa pessoa, ela não tem um grau de maturidade para entender o que eu quero lhe dizer. Então, quais são as palavras exatas? Quais são as melhores palavras que eu posso dizer para essa pessoa para que ela consiga me entender de acordo com o grau de conhecimento que ela tem? Porque ela não estuda, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Ela não quer crescer. Então, mas ela está conversando comigo. Eu sei que se eu usar essas palavras, ela não vai entender nada. Então, eu tenho que me tornar um camaleão e entrar no mundo dela. Não é ela que tem que me entender. Eu que quero passar a mensagem. Então, eu tenho que trabalhar isso em mim e usar as palavras certas. Então, é um processo de autoconsciência muito bacana que vale a pena se exercitar. Até a questão do emocional. Você olha para o emocional e fala, nossa, essa pessoa, ela já tem uma carência muito grande. Então, essa carência faz ela ter esses comportamentos. Muitas vezes nem ela age tão... Nossa, a pessoa está inconsciente, ela nem está percebendo. Ou então, você está conversando com a pessoa e ela diz, eu tô bem. Aí você olha, está escrito na testa dela, eu tô mal. E a pessoa diz que ela está bem. Eu falo, nossa, quais são as palavras que eu posso dizer para essa pessoa para ela se perceber e se olhar que ela não está legal? Alguns casos, quando você insiste, a pessoa diz, eu não tô legal, mas a vida é assim mesmo. Porque ela já tá no estado morna, conformada. E aí é um estado mais grave. Porque tirar uma pessoa do estado morno é um desafio e tanto. Porque frio, a pessoa não tem essa ilusão de que tá agindo. Mas o morno dá aquela ilusão de que tá agindo, que tá fazendo alguma coisa. Né? Tá aquela falsa sensação de que tá agindo, mas não tá agindo, não tá parada. Então, morno realmente é o mais complicado. Quente é o ideal, agindo a todo vapor. Frio, ok, a pessoa está estagnada, mas ela tem consciência de que realmente está estagnada. Aquela morno é aquela ilusão. E tirar da ilusão é muito importante. Porque aí a pessoa precisa ter autoconsciência e perceber realmente. Eu sou o autor da minha vida e eu não estou fazendo uma boa história. Eu não estou aproveitando essa encarnação. Tente essas reflexões. Então, exercite a autoconsciência, é muito importante. Esse estado de presença do agora, a presença atenta aos pensamentos, aos sentimentos, aos seus atos, às suas escolhas e às consequências de suas escolhas. Seja em palavras, seja em sentimentos, enfim. Né? E quanto mais você ter essa noção, essa clareza do seu agora, mais isso vai influenciar no seu estado da emoção, da qualidade da sua emoção, dos seus sentimentos e dos pensamentos também. Ok, oitavo, exercite o autocontrole emocional. Então você está ali sentindo os seus sentimentos, que é muito importante, e você fala, nossa, essa situação, eu costumava perder o controle. Mas você está ali atenta, você está sentindo, você está atenta e ao mesmo tempo que você está trabalhando inteligência emocional, está trabalhando inteligência racional. Então você está sentindo, isso me deixa muito, furiosa. Você está sentindo aquela fúria e aquele diálogo interno. Tá tudo bem, né? É preciso esse diálogo. Essa pessoa, ela não sabe o que ela está falando. Ela realmente não tem um grau de maturidade o suficiente. Né? Olhar essa pessoa, a forma como ela está agindo, porque pessoas saudáveis não agridem ninguém. Isso é fato. Pessoas saudáveis não agridem ninguém. Pessoas que estão em harmonia. Saúde é harmonia. Então, se a pessoa está agredindo, é que ela está em desarmonia, ela está doente. Então, ter clareza, essa pessoa não está saudável, essa pessoa não está sadia, essa pessoa não está bem. Ela não está equilibrada emocionalmente. Então, esse ato que ela está tendo, esses ataques, essa chantagem emocional, só mostra o quanto ela está mal.
Então, se você começar a fazer esse exercício, você vai conseguir controlar mais o seu estado, para ter empatia, falando, quais são as palavras que eu posso dizer? Ela, ela entenderia? Ela está num estado que conseguiria me entender se eu dissesse alguma coisa? Não. Tudo que eu dissesse, neste momento da conversa, ela não está apta. Ela está em estado de ebulição, falando um monte de coisa sem pensar, sem agir. O lado irracional, a sombra das virtudes, tomou conta dela. Eu consigo ficar aqui ouvindo o que ela está dizendo de forma harmoniosa? Consigo, beleza. Não consigo? Bom, ela é livre para falar o que ela quiser. Para ela falar, para ela pensar, para ela agir. E eu respeito. E eu sou livre para decidir se eu quero continuar aqui e perder o controle. Não. Prefiro sair, me retirar. Para preservar a minha saúde, o estado emocional, o meu estado mental. Porque o meu equilíbrio é muito mais importante do que o que as pessoas vão pensar. Se ela disser, tá saindo porque você é um fracassado, bom, o pensamento é dela. Eu não posso controlar o pensamento dos outros, mas eu posso controlar os meus pensamentos. E quanto mais você tiver entendimento disso, mais e mais você vai estar fortalecendo seu autocontrole emocional. Enfim, isso aqui são exemplos simples. Tem muito mais na internet, em livros, é só estudar. Nono, aprimore os seus conhecimentos. Ok. Estude em livros, filmes, documentários, séries. Enfim, procure adquirir conhecimento, conversar com pessoas. Né? Aprimore os seus conhecimentos. Expande. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai te ajudar no seu entendimento a atuar no crescimento da educação emocional. E o 10º, né? Participe de workshops e vivências em grupo. Uma vez que você enche de conhecimento, né? Alimente sua fonte, é bom participar de workshops e vivências em grupos. Existe uma N possibilidades on, offline. E você participando dessas vivências, desses workshops, você vai estar trocando informações com outras pessoas, trocando conhecimentos, analisando outros pontos de vista. Se está tudo bem se as pessoas tiverem outros pontos de vista diferentes, aprender a respeitar não quer dizer que você tem que concordar, mas respeitar é muito importante. Né? Cada um está na sua jornada, cada um está no seu desenvolvimento, e assim como você está no seu. Né? Então isso é muito importante, essa troca de conhecimento, essa troca de informação nos ajuda muito no nosso crescimento e desenvolvimento interno, na questão da educação emocional. São exercícios, são algumas dicas que podem te ajudar, vem me ajudando, e acredito que ajude muitos outros também, e é bem bacana essa troca de informação, essa troca de conhecimento. O nosso interior é como se fosse um labirinto, no qual o objetivo é que cada um consiga se encontrar. Nesse labirinto interno, os caminhos estão repletos de informações tanto positivas como negativas. Nossa missão é saber identificar qual informação agrega no crescimento e desenvolvimento da consciência. Quanto mais mergulhamos em nós, quanto mais tratamos as qualidades dessas informações que rodeiam a consciência, a saúde estará mais equilibrada, seja no corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual. Uma das características de uma sociedade saudável é aquela em que os povos possuem uma educação emocional harmoniosa, sadia. E a gente percebe pela qualidade do povo nessas características. A educação emocional impacta na área profissional, familiar, amorosa, social, ou seja, em todos os parâmetros. Por fim, mergulhe em si. Procure se tornar melhor por você, por seus familiares, seus entes queridos, seus filhos, esposa, amigos, enfim, melhor como base de exemplo para os seus vizinhos e todos aqueles que te observam em silêncio. Sim, muitos te observam em silêncio. E tá tudo bem. Não precisam. Perceba se você está dependente que alguém precise afirmar algo para você se sentir valorizado, né? Essa necessidade de ser reconhecido, necessidade de aprovação dos outros, isso também pode ser curado dentro de nós. Quanto mais você
tiver tempo, puxa, tô muito carente, ao ponto que eu necessito que as pessoas me reconheçam. Eu necessito que ao falar as pessoas curtem o meu vídeo, comentem ou sei lá. Então, que você seja um exemplo para aqueles que te observam em silêncio, porque sim, te observam muito. Acredite mais do que você imagina. E quanto mais você se desenvolve, quanto mais você cresce, se torna um ser humano melhor e começa a plantar e colher esses frutos de ações positivas, você é visto. Porque as pessoas podem te invejar, ou seja, elas estão dando força para as sombras, como podem te admirar, dando força para as virtudes. E essas pessoas que te admiram, elas vão querer seguir o teu exemplo. E a coisa mais gostosa que tem é você observar a rede social da pessoa e ver ela agindo de uma forma diferente, melhor. Por exemplo, eu já fiz postagens em um outro perfil do Instagram, na época, no ano passado, em que eu estava compartilhando frases, todo dia frases retiradas de livros, né? E aí feito a imagem, tudo bonitinho. E eu comecei a perceber a mudança de algumas pessoas. Elas qualificando o trabalho delas, fazia algumas perguntas para mim, eu dava algumas dicas, e aí eu via elas mudando, se aperfeiçoando, e é tão bacana ver isso. Puxa, eu tive uma participação no bem-estar de alguém, que legal. As pessoas que te invejam, bom, elas vão falar mal de você, vão procurar dar defeito, pode fazer com uma maldade? Podem. Se tiver coisas mal resolvidas em você, essa maldade pode pegar? Pode. Mas se você estiver autoconsciente de você mesmo, e você perceber pontos que estão ligando essas coisas negativadas, você pode cortar? Pode. Então tudo tem solução? Tem. A morte não tem solução, mas a morte não é um problema. A morte é só um alerta dizendo, ó, a jornada terrena acabou, bora voltar pro plano espiritual. Enfim, tudo é questão de conhecimento, estudos, entendimentos. Cada um tem sua visão, tá tudo ok, né? A última coisa que eu quero aqui é entrar em conflito com alguém que tem uma opinião diferente. Você tem sua opinião, tá tudo certo. Que a vida lhe mostre, que os seus escolhas te mostrem a verdade. Né? E caso você tenha dificuldades, procure a ajuda de um profissional de sua confiança para se tornar melhor, por um bem maior. Esse planeta necessita e merece que você fique bem. A sua saúde impacta o planeta inteiro e todos os seus habitantes. Seja com um psicólogo, com um terapeuta, seja fazendo apometria, que é a minha técnica preferida, apometria, eu amo fazer apometria. Apometria, HQI, constelação familiar, ou até conversando com um psicólogo, que conversar. Eu tenho dificuldade de conversar comigo mesmo. Conversa com um psicólogo, né? Ele vai estar te guiando nos seus caminhos também. Eu já fiquei 2 meses conversando com a minha amiga, que era psicóloga, e foi 2 meses muito gratificantes. Só que, no meu ver, eu falei, não, isso aqui realmente não é... Foi gostoso, mas não é o caminho. Eu realmente me identifiquei mais com a questão da apometria. Perfeito, mas eu me permiti experimentar. E o permitir experimentar faz toda a diferença. Então, você permite experimentar com um psicólogo, por exemplo. Você permite experimentar com apometria. Eu estou bem, não estou me sentindo mal nenhum. Mas você sempre pode melhorar, não pode? Então, por que você não experimenta querer ser melhor? Por você, por um bem maior, para seus filhos. A gente sempre pode melhorar, né? Enfim. Bom, pessoal, é isso, essa reflexão. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável, que tenha agregado. E estudem mais. Isso só foi uma breve reflexão. Vocês podem encontrar muito mais em outras redes sociais. Então, pesquisem os outros perfis, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pesquisem. Vejam o que as outras pessoas estão falando desse assunto. Que todo mundo aqui está para agregar. Esquece a questão da competição. Todo mundo está querendo agregar. Agregar para um bem maior. Cada um com a sua linguagem, cada um com a sua visão, mas querendo fazer o bem maior. Então visite outros canais, outros perfis. Vale a pena. Eu digo por experiência. Às vezes dou uma passadinha e falo, nossa, que coisa interessante. Aí me expandi minha mente, graças a uma pequena frase que a pessoa posta. Ai, que lindo! E aí uma frase já me ajuda a fazer outros textos. Nossa, gratidão por você ter postado essa frase. Enfim, então visite, é muito bom. E a próxima reflexão é preservando a individualidade.
Isso aí, pessoal. Bom, gratidão gigante por todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.